Olá, queridos, muito bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua casa. É uma alegria muito grande estar novamente reunido com vocês para juntos desfrutarmos de mais um café diário. Isso mesmo, mais uma palavra de Deus está chegando para nossas vidas e nessa manhã de quinta-feira, que essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas, em nome de Jesus. Então não esqueça, assim que você ouvir essa palavra, compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus. Queridos, eu quero meditar na manhã desse dia com vocês hoje, acerca de um tema, um tema muito importante, que é como lidar com os nossos gigantes. Repetindo, como lidar com os nossos gigantes. Em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 41 até o número 51, nós vamos ver que é um texto quando ele se trata, de uma batalha espiritual. Nós vamos ver o exato momento em que um moço por nome Davi, que era um jovem de apenas 17 anos de idade, ele vai enfrentar um gigante experiente em batalha, um homem temido. Inclusive os seus irmãos, os irmãos de Davi, que já eram guerreiros do exército de Israel, experientes, temiam aquele gigante, porque ele era extremamente poderoso. Então o capítulo 17 do livro de 1 Samuel é um dos textos usados quando se trata de batalha espiritual. Uma coisa que não podemos ignorar, queridos, é que os gigantes, eles existem. E talvez você pergunte, o que é um gigante? E eu respondo para você: gigante é tudo aquilo que se coloca diante de nós e que parece ser maior do que a gente. Os gigantes, eles são atrevidos e insolentes. Eles sempre se colocam diante de nós para nos afrontar, como nos espantar, nos assustar, nos intimidar, nos fazer temê-lo e nos fazer até correr. Há gigantes fora de nós e há também gigantes dentro de nós. Exemplos de gigantes: uma pessoa, o passado, um pecado, um lugar, uma situação, um sentimento, um trauma, uma doença, um vício, uma perda, um luto, uma decepção, tudo. Vários outros exemplos que nós poderíamos aqui citar. Eu não creio que o Senhor nos salvou por sua maravilhosa graça para que nós tenhamos medo do gigante e nem que nós venhamos a fugir deles. Tampouco que nós venhamos a calcular a altura, a largura, o peso e a força que eles têm. Então, queridos, nós devemos pensar quais são os gigantes que têm nos afrontado nos nossos dias. É claro que batalhando contra os seus gigantes que você o vencerá. Não é ignorando os seus problemas que eles vão deixar de existir. Tem pessoas que acham que fugir dos seus problemas, tem pessoas que acham que ignorar os seus problemas, eles em um passo de mágica eles vão se resolver. Que eles em um passo de mágica vão deixar de existir. Não. Problemas foram feitos para resolver. Problemas causados por nós mesmos e problemas que aparecem no decorrer da vida de qualquer um. Independente se você fez ou não, problemas eles estão aí e devem ser solucionados e não ignorados.
Porque quanto mais nós ignoramos os problemas, os gigantes da nossa vida, mais ele intensifica, mais ele ganha poder. Há algumas pessoas que se enganam, dizem assim, não, meu problema sumiu, mas não foram resolvidos. Meu problema sumiu. Na verdade, ele não sumiu. Na verdade, o problema, ele está simplesmente, igual um vulcão. Ele está adormecido. Mas uma hora, ele vai se levantar novamente contra você, com toda a força, com todo o poder, com a finalidade de te destruir. E você que não estava esperando, talvez não venha suportar. Portanto, hoje, o Senhor está nos convocando para que nós venhamos a lutar e nós venhamos vencer os gigantes da nossa vida. O texto de 1 Samuel, capítulo 17, nos fala de uma guerra, da guerra entre Israel e os filisteus. Havia 2 montes e um vale entre eles. Israel acampou-se em um monte, enquanto os filisteus no outro monte. De maneira que os filisteus e israelitas se desfrontavam em montes opostos, tendo vale entre eles. Então um guerreiro muito gigante, de cerca de mais ou menos 3 metros de altura, olha só o tamanho do gigante, 3 metros de altura, a sua armadura pesava 60 quilos e a ponta da sua lança 6 quilos. Golias, que é o nome desse gigante, se pôs diante da tropa de Israel e pôs um duelo entre ele e um homem de Israel. E se o israelita o vencesse, os filisteus seriam servo dos israelitas. Mas se ele vencesse, os israelitas que serviriam aos filisteus. E Golias, por 40 dias, pela manhã e à tarde, se apresentava para desafiar o exército do Deus vivo. Ou seja, foram 80 vezes que ele desafiou e afrontou o exército do Deus vivo. E todos os israelitas, quando viam Golias, fugiam diante dele de medo, pois o temiam grandemente. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, que faziam parte da tropa do exército de Israel, temia aquele gigante. Tinha um pavor daquele gigante. Então, querido, até que essa ofensa chega ao ouvido do pequeno Davi, que não era nenhum soldado, não sabia guerrear, não sabia absolutamente nada de guerra. Mas ele ouviu aquela afronta e disse: eu vou matar esse inimigo. Não olhou para o tamanho do gigante. Ele confiou no tamanho do Deus a quem o seu povo servia. Então, vamos ver algumas características dos vencedores de gigante. Em primeiro lugar, um vencedor de gigante, ele tem aliança com Deus vivo e com todos os seus irmãos. Ter aliança com Deus vivo e com todos os seus irmãos. Quando Davi disse para os soldados e para o rei Saul que Golias era um incircunciso, em 1 Samuel 17, 26 ao 36, em outras palavras, ele estava dizendo que os israelitas eram circuncidados, ou seja, que o povo de Israel tinha uma aliança com Deus. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Deus abençoava o povo e este, por sua vez, lhe obedecia. Deus fez uma nova e eterna aliança que foi firmada e selada por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, da qual todos os salvos pela maravilhosa graça de Deus participam e vivem e descansam. Ou seja, nós não somos israelitas, mas nós somos povo eleito do Senhor. E nós não temos que temer os desafios e os gigantes que aparecem em nossa vida, porque nós temos uma eterna aliança com o nosso Deus.
nós temos uma eterna aliança com o nosso Salvador. Então você, querido, nessa manhã, que está sendo desafiado por algum gigante, por alguma dificuldade na sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você tem aliança com Deus? Se você tiver aliança com Deus, nenhum gigante pode destruir a sua vida, porque o maior é que está contigo do que o que está no mundo. Segunda característica de um vencedor: adorar a Deus verdadeiramente. Então nós vamos ver que Davi era um adorador por excelência, um verdadeiro adorador. Ele era humilde e submisso a Deus, pois dependia totalmente do Senhor. Davi amava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Nós vamos ver no livro de Êxodo, capítulo 20, no início ali, versículo 1, 2, 3 ali, vai falar acerca do primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser. A importância, querido, de nós sabermos quem é Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu tenho fé em Deus, eu acredito que Deus existe, mas não tenho relacionamento com Deus. Porque no momento da dificuldade, ele se desespera, ele fica doido. Mas quem verdadeiramente conhece a Deus e tem um relacionamento com Ele, entende que nada nesse mundo pode abalar o nosso relacionamento com Deus. Então você nessa manhã, querido, que está sendo atacado pelo gigante, se a sua fé foi inabalável no Senhor, nada pode destruir você. Nada pode lhe destruir. Segundo ponto, a característica dos vencedores de gigante é: não dê ouvidos para os incrédulos, pessimistas e covardes. Característica de um vencedor de gigante: ele não dá ouvido para incrédulos, pessimistas e nem covarde. Davi amava a Deus e o adorava. Ele cria em Deus e o temia de todo o seu coração. Ele cria nas promessas de Deus. Ele era corajoso. Então, querido, nós vamos ver que os seus irmãos, os próprios irmãos dele, se acovardaram, tentaram desanimar. O próprio rei, chamado Saul, tentou desanimar, dizendo: mas você não vai poder, você é só uma criança, você não tem condições de vencer esse inimigo. Ele disse: não, eu vou no nome do Senhor, eu vou vencer esse gigante no nome do Senhor. É o Senhor que vai me dar vitória, é o Senhor que vai me fazer vencer, é o Senhor que vai me dar sucesso em cima das adversidades. Então, querido, nessa manhã, a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida é essa: não permita que os inimigos te apavorem. Não permita que os inimigos façam você perder. Não permita que os inimigos façam que você desanime da sua caminhada, porque o Senhor está contigo. Nenhum dos gigantes pode te destruir, porque o maior que está do teu lado, que é o nosso Deus. Se você está sendo atacado por algum gigante, tenha fé, tenha força, tenha coragem, tenha confiança de que o Senhor está do teu lado para te encorajar a vencer e para te dar vitória em nome de Jesus. Querido, esse foi o nosso café diário. Muito obrigado por mais uma vez você estar comigo e até a próxima, em nome de Jesus.